eles te levariam ao céu ou ao inferno, a salvação, a condenação. Se desperta, pois nem missa de sétimo dia vai resolver o seu problema, e nenhuma reza, porque após a morte segue a juízo. Não adianta consultar o espírito dos mortos, pois só há um espírito que testifica, é o Espírito de Deus. Cuidado com o engano, cuidado. Jesus falou: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Não se deixe ser enganado. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não vos enganeis. Aquele que semear na carne vai ceifará a corrupção. Na carne se semeiam, plantam iniquidades, pecados. Este é o salário do pecado, a morte. A recompensa do pecado, lago de fogo e enxofre. Nenhuma religião pode te livrar do peso que há da condenação. Nenhuma religião pode te livrar do tormento do inferno. Nenhum santo pode te livrar do tormento do inferno. A Aparecida não pode te livrar. Os Exus não podem te livrar. Os espíritos evoluídos não podem te livrar. A tua caridade, a tua penitência não pode te livrar. Maria não pode te livrar. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o único santo verdadeiro. E santo de verdade é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Já não está mais aqui, pois ressuscitou dentre os mortos. Não está mais ao sepulcro, pois ressuscitou dentre os mortos. Ele habita dentro dos verdadeiros, os verdadeiros adoradores. E Deus, Ele não aceita adoração falsa. Jesus fala: este povo me adora com os lábios, mas porém seu coração está distante de mim. Estão me adorando em vão, ensinando doutrinas de homens, seguindo o preceito dos homens. Cuidado, meu irmão, com engano. Muitas pessoas estão acreditando que estão caminhando em direção a um descanso, quando na verdade a realidade é outra. Só há descanso quem descansa agora e repousa na lei do Senhor, na palavra de Deus. Só há descanso para quem repousa e medita na boa palavra do Senhor. Para quem rejeita a palavra do Senhor, que é a sua lei, também será rejeitado por Deus. Jesus falou: aquele que me rejeita a mim, as minhas palavras, eu e meu Pai o rejeitaremos também. Jesus está à porta. Jesus, Ele está às portas e bate. Jesus, Ele anuncia a todos que se arrependam. É esse que pode salvar. Porém, muitos creem. A questão é: estão praticando? A grande questão não é se crer, mas sim se praticam. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. De qual desses você faz parte? O que diz Senhor, Senhor e faz a vontade do Pai? Ou o que diz Senhor, Senhor e faz o que quer? Porque o que diz Senhor, Senhor e faz o que quer está caminhando para o inferno. Mas aquele que faz a vontade do Pai, Jesus diz: esses herdarão o reino do céu. Jesus, Ele é o Evangelho, a mensagem, a lei gravada em nossos corações. Essa mensagem está gravada no teu coração. Muitas pessoas, infelizmente, estão caminhando para a perdição. Se desperta hoje, se desperta enquanto há tempo. Deixe o engano. Cidade de Goiânia, leia a Bíblia, examine a Escritura, leia a Bíblia, creia na verdade do Evangelho de Cristo. Não há outra verdade. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Se é por Jesus, não é por Maria. Ai, Jesus amado. Se é através de Jesus, não é através de outro. Se Jesus é o único santo verdadeiro, não é Maria, não é Aparecida, não é São José, não é São Pedro, não é São Cosme e Damião. Mas Jesus, Ele diz: só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que ressuscitou dentre os mortos. É o único intercessor, o único mediador, o único salvador
E foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele corporalmente, ou seja, todo o poder, toda a divindade habita corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. Quem você está dando ouvidos? Allan Kardec, Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho segundo o Papa, segundo os padres, ou segundo Jesus Cristo? O que você tem credibilizado? A verdade da palavra de Deus? Ou a verdade do pastor? A verdade da Bíblia Sagrada? Ou a verdade dos pais de santo? Jesus, ele é a verdade. E essa verdade, ela não é relativizada. Essa verdade, ela é absoluta. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém pode encontrar a Deus se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Almas não ficam vagando pela terra. Você foi enganado. Multidões de pessoas estão sendo enganadas pelo diabo. Multidões de pessoas estão dando ouvidos ao engano. Porque infelizmente o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. A carta aos Coríntios diz: o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho resplandece em seu entendimento. O diabo cegou o entendimento de muitos. Milhares de pessoas estão caminhando como cegos. Mas a Bíblia diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Vou dar uma pausa aqui, irmãos. Vou dar uma pausa aqui, irmãos. Jesus. É isso aí. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Igreja, hoje eu tô fazendo os bairros aqui na minha região, ou melhor, as ruas aqui na minha região, no meu bairro. Opa! Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam as palavras da profecia desse livro. Esse livro é a Bíblia Sagrada. E esse livro ele aponta que o tempo está próximo, que o dia vem se aproximando. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ou seja, hoje se pode achar. Se invocar Ele, Ele está perto. Porém, após a morte, segue-se a juízo. Muitos terceirizam a salvação. Muitos empurram a salvação para o último plano. Mas, porém, quando você estiver diante de Deus, o que Ele te dará? O céu de glória ou a eterna salvação, segundo a sua impenitência de seu mau caminho. Por isso, não seja rebelde, não seja ignorante. Se hoje ouve a palavra do Senhor,
se arrependam. Se arrependam e endireitem os caminhos diante de Deus. Preparai o caminho para o Senhor. Você tem preparado o caminho para o Senhor? Muitos se preparam para muitas coisas e para se encontrar com Deus. Estão preparados? Muitos se preparam para fazer várias coisas e planos, fazem planos, mas o que você tem preparado diante de Deus? Jesus, ele está à porta. O tempo está se aproximando. O tempo está se esgotando. O tempo está acabando, cidade de Goiânia. O tempo está acabando, moradores. Se aproxima o grande dia, pois o rei, ele está à porta. O dia do Senhor está à porta. Se aproxima como um relâmpago. Se aproxima como mais rápido do que nunca. E muitos estão desapercebidos, como fizeram nos dias de Noé. Se desperta hoje. A porta da salvação é Cristo. Eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus Cristo. Quem entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagens, disse Jesus. Por qual porta você tem entrado? A porta do pecado, ela é prazerosa. Traz a satisfação momentânea. Mas quem entrar por Jesus, achará pastagem, ou seja, uma satisfação eterna. Ou seja, não uma passageira alegria e nem uma satisfação momentânea, mas uma eternidade de gozo. Jesus, ele é o seu Senhor. Quantos chamam Jesus de Senhor e não fazem o que ele manda? O porquê me chamar de Senhor, Senhor, não fazeis o que eu mando? Jesus, ele está à porta, cidade de Goiânia. A palavra de Deus está se cumprindo. O sinal está apontando para o grande dia. O que tu tem preparado diante de Deus? O que você tem preparado para apresentar diante do Senhor? Muitos dirão: fizemos isso em teu nome, maravilhas. Fizemos em teu nome prodígios. Muitas coisas fazem em nome de Jesus. Porém, estão caminhando com Jesus? Estão fazendo a vontade de quem? A vontade de Jesus? Jesus é realmente o seu Senhor? Para onde está indo a tua alma? Já parou para pensar? Qual era a religião de Jesus? Jesus não tinha uma religião. As pessoas se orgulham da religião que tem. Mas porém Jesus disse: se alegrem do seu nome está inscrito no livro da vida. Você tem essa confirmação no seu coração? Pois o Espírito de Deus, ele testifica. E se o Espírito de Deus, ele testifica, nós temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Muitos buscam paz nessa terra. Muitos buscam paz momentânea. Paz em alguma coisa. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é gozo e paz no Espírito. Ou seja, paz com Deus. Se é que você vive em paz com Deus, o Espírito de Deus, ele testifica que somos de Deus. Ou seja, para onde está indo a tua alma? O Espírito de Deus, ele testifica. A consciência mesmo, ela aponta para onde está indo a tua alma. A própria consciência, ela mostra se você está em paz com Deus ou não. Seguir a paz com todos. A santificação sem a qual ninguém verá Deus. Não é só a paz com todos e a santificação, mas a paz com Deus. Você tem vivido reconciliavelmente com Deus ou irreconciliável em seus caminhos? O que você tem vivido diante de Deus honra ao Senhor dos Exércitos ou não? Jesus está à porta. O dia está se aproximando. O que você tem preparado diante do Senhor? O que você tem preparado para apresentar diante de Deus? Ainda esta noite pode pedir a tua alma. O que você tem preparado e para quem será? Já parou para pensar aonde vai passar a eternidade? Não se trata de você ter uma religião e a sua salvação está garantida, mas trata-se de fazer a vontade do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e permanecer até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Em Cristo temos a garantia da salvação, se permanecemos até o fim. Mas não há garantia nenhuma que quem está fazendo penitência, quem está rogando para um Deus morto,
para um santo de pedra feito pela mão do homem. Não há garantia nenhuma de salvação. Não há garantia de salvação nenhuma para um dizimista fiel, para um ofertante fiel, para um frequentante de cultos e missas. Mas a salvação é garantida para aqueles que permanecem em Cristo, para aqueles que fazem a vontade do Pai. Por isso que Jesus ele está à porta. E ele diz: bem-aventurados são os que ouvem, são os que guardam a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando. Deus deixou tempo, Deus deixou ao homem tempo suficiente, está chegando ao fim, o seu tempo está se esgotando, não o fim do mundo, mas a sua oportunidade está chegando ao fim. Por isso conserte, prepara a tua alma diante de Deus para se encontrar com aquele que é o autor da salvação, o consumador da salvação. Prepara-te, moradores, Jesus ele está à porta, não endureça o seu coração. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, abate o soberbo. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. A soberba é um dos motivos a qual está levando milhares à condenação do inferno. A soberba não deixa o homem aprender, não deixa o homem ouvir, não deixa o homem ser corrigido. A soberba endurece o coração, e muitas pessoas têm se endurecido o coração diante da palavra da salvação. Multidões de pessoas têm endurecido o seu coração para não se arrepender. Jesus ele está à porta. Se arrependa hoje, deixa o orgulho, deixa a ignorância, examine a Escritura, pois Jesus ele está à porta. Se hoje ouve a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram nos tempos antigos. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possa entrar pelas portas da cidade. Bem-aventurado aqueles que estão lavados, reconciliados com Cristo de seus pecados. Você está reconciliado com Cristo de seus pecados? Você está diante de Deus reconciliado de seus pecados? Essa é a grande questão. Você pode viver uma vida que parece que o caminho é bom, mas o fim desse caminho é morte. A Bíblia diz: há caminhos que parecem aos olhos do homem ser bom, porém o fim dele é a condenação. Não se iluda, não se deixe ser enganado. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar ele vai colher. Prepara-se para se encontrar com Deus, prepara-se para se encontrar com o Senhor. Jesus está à porta, Jesus ele está voltando. O dia vem se aproximando, assim como o relâmpago ele parte do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será o dia do Senhor. Assim como o ladrão, ele vem à noite, assim virá o Senhor. Estavam todos desapercebidos, assim foi nos dias de Noé, assim será no dia do Senhor. Ele virá sem avisar, vai pegar muitos de surpresa, muitos estão desapercebidos. Milhares de cristãos, milhares de evangélicos, milhares de falsos cristãos que estão caminhando para o inferno, acreditando que o seu santo, ele vai te salvar, acreditando que a sua religião, ela pode te garantir a salvação, mas não pode. A religião do homem, ela engana e cauteriza a sua consciência. A religião do homem, ela nada mais engana a sua própria consciência. Você está sendo enganado. O espiritismo está levando milhões para o inferno. O catolicismo está levando multidões para o inferno. Religiões e mais religiões, religiosos e mais religiosos. A base e a beira do caminho no vale da decisão. Se decida hoje. A quem que tu vai servir? A Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, ou o falso Cristo?
A quem que você vai servir? Os Jesus Cristo da Bíblia, o verdadeiro e único intercessor, ou falsos intercessores, feito pela mão do homem. Os intercessores mortos não podem interceder. Por isso creia no Evangelho. Escolha quem tu vai servir. Vida ou morte, bênção ou maldição. O que você vai escolher para a sua vida? O que você tem escolhido diante de Deus? Jesus diz: vida ou morte, o que você vai aceitar? Eis que eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha a vida para que não te suceda a condenação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está em Jesus Cristo. Jesus, Ele é a vida. Bem-aventurados são aqueles que seguem as pisaduras de Jesus Cristo, pois Ele é o verdadeiro caminho. Muitos sabem que Jesus é o caminho. Você sabe que Jesus é o caminho? Você segue o caminho chamado Cristo, porque ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Não é saber que Jesus é o caminho que vai te salvar, mas sim seguir o caminho até a morte, até o fim. Muitos dizem e recitam que ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus, mas porém não seguem a Jesus, porém não seguem o caminho. Dizem com a boca, mas negam com as obras. Falam que conhecem a Deus, mas estão mentindo, enganando a si mesmo, porque não praticam. O porquê chamam de Senhor aquele a qual não serve. Chamam de Senhora alguém que não pode te ouvir. Uma tal de Rainha do Céu, que nunca foi coroada Rainha do Céu, porém o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é Senhor daqueles que assim o servem. Jesus, Ele está à porta. Prepare-te, moradores. Prepare-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. O dia está se aproximando, cidade de Goiânia. O dia está se aproximando, o tempo está se esgotando. O que você tem preparado diante de Deus? Para quem você tem preparado? A quem você tem destinado e preparado a tua alma? Para onde irá a tua alma? Céu ou inferno? Salvação ou condenação? Diante de Deus, nós estamos diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os cantos da terra. Deus contempla os bons, Deus contempla os maus. Os olhos de Deus contemplam em todos os cantos da terra. Deus, Ele conhece seu coração. E o que você tem entesourado em seu coração diante de Deus? O coração, ele é entrada e saída da vida. Do coração procede os furtos, do coração procede os roubos, do coração procede a salvação, a condenação, do coração procede os adultérios, do coração procede as imoralidades. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios: de tudo que você pode guardar, Deus, guarda o teu coração, porque o teu coração é entrada e saída da vida. Porque muitos estão com o coração endurecido, porque, infelizmente, estão tapando, endurecendo o seu coração, para que Jesus Cristo não venha habitar, para que o Senhor Jesus Cristo não venha fazer morada. Muitos estão endurecendo o seu coração, como fizeram nos dias antigos, até hoje, como ouviram a geração de Noé. Porém, resistem ao não praticar, a não se arrepender, vivendo da mesma forma de sempre, sem reconciliação com Deus, caminhando para o inferno. Sem reconciliação com Deus, meu irmão, a única coisa que te resta é a condenação do inferno. Sem viver uma vida de paz com Deus, a única coisa que resta ao homem é o lago de fogo e enxofre. Por isso busca viver em paz com Deus. Buscai viver em paz com o Senhor. Buscai a paz com Deus. Ou seja, reconciliação com Deus. A tua alma tem paz com Deus? Ou tem angústia de saber que pode descer ao inferno? Por que muitas pessoas têm medo de descer ao inferno? Porque não estão em paz com Deus. Por que as pessoas já resistem e não ouvem mais a mensagem sobre o inferno? Porque sabem que a sua alma está caminhando para a condenação.
porque infelizmente não estão vivendo em paz com Deus. Resistem à luz, para que as suas obras que são más não sejam reprovadas. Assim disse Jesus. Eles não vêm para a luz, a fim de que suas obras que são más não sejam reprovadas. Por que muitas pessoas, elas não buscam a Cristo? Porque elas estão confortáveis em seus pecados e não querem serem confrontados pela palavra que diz para você abandonar os seus pecados. Cuidado, o conforto do pecado é momentâneo, mas o seu desconforto é eterno, no lago de fogo e enxofre. Cuidado, o pecado é prazeroso em um certo momento, mas porém, após a morte, sentença de condenação eterna. O homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo de Deus. Temam antes a Deus, pois ele lança o corpo e a alma no fogo do inferno. A esse nós devemos temer, a esse você deve temer, é esse que nós devemos temer, aquele que tem o poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Segundo diz o salmista, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é viver uma vida de temor com Deus. Você vive uma vida de temor diante do Senhor? O que é o verdadeiro temor diante do Senhor? O verdadeiro temor diante do Senhor não é o mesmo a qual você ouvir e ter uma certa admiração. Admiração não é temor. Temor é obediência, sujeição. Você tem esse temor diante de Deus. O verdadeiro temor, ele leva o homem a se arrepender dos seus pecados. O verdadeiro temor leva o homem a abandonar os seus maus caminhos diante de Deus. Temam ao Senhor e dá-lhe glória, porque é chegada a hora. Temei ao Senhor, dá-lhe honra e a verdadeira glória, porque é chegada a hora. O tempo está se aproximando, cidade de Goiânia. O tempo está se esgotando. O que você tem preparado diante de Deus? Você que me ouve hoje, quanto tempo você acha que tem pela frente? O que você tem preparado diante de Deus? Você tem preparado para se encontrar com Deus? Nesse exato momento você está preparado para se encontrar com Deus? E quanto tempo você imagina que tem pela frente até que você possa se arrepender? Mas a Bíblia diz, se você ouve a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureça o seu coração, se arrependam, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se de suas idolatrias, arrependam-se de sua embriaguez, te levará à condenação do inferno. Se arrependa da sua vida imoral. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do Senhor Jesus Cristo. Todo homem terá que estar diante de Deus para prestar conta de seus pecados. Todo homem terá que comparecer diante do Senhor e Ele dará a sua recompensa. Disso Deus deixou certeza que Ele vai julgar o mundo por meio do varão a qual Ele destinou. E disso Ele deixou certeza. Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Esse juízo é após a morte. Só basta descer ao pó. Você estará diante de Deus. Nós estaremos diante do Senhor para receber a sentença, céu ou inferno. O que você está prestes a receber? Para onde irá a tua alma? A tua consciência, ela te deixa em paz com Deus? Ou a tua consciência, ela te acusa? A tua consciência, ela mostra se você está em paz com Deus ou não. Por isso a Bíblia diz, busca aceitar o acordo de paz com Deus, seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é rogar para Maria que vai te livrar do inferno. Não é dar dinheiro na mão do pastor que vai te livrar do inferno. Não é falar que acredita em Jesus que vai te livrar do inferno. Não é você congregar, fazer parte de cultos e missas que te livrará do inferno. Mas o verdadeiro temor, temer ao Senhor e dar-lhe honra, dar-lhe glória, porque é chegada a hora. Tema ao Senhor, porque Ele tem o poder para lançar o corpo
e a alma no fogo do inferno. Disse Jesus Cristo: não temais os que matam o corpo, e que com a alma nada podem fazer. Temei antes aquele que tem o poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. É só Deus que tem esse poder para lançar o corpo e a alma no inferno. E Ele tem esse poder para fazer isso hoje. A Bíblia diz que todos terão que estar diante do Senhor. Todos terão que dar conta diante do Senhor. Você está preparado para prestar conta diante do Senhor? Se hoje você tiver que estar diante de Deus para prestação de contas, você receberia o céu ou o inferno. Se você estivesse agora diante do Senhor, seria a salvação ou a condenação. Prepare-se, moradores, deixe a incredulidade, pois os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Ficarão de fora os incrédulos, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os homicidas, ficarão de fora todos os efeminados, todos os mentirosos, todos os beberrões, todos que amam e cometem a mentira. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta será a segunda morte. A palavra de Deus está nos alertando. É um alerta acerca da eternidade, porque o que há de vir virá. É um alerta, porque as coisas que hão de vir, elas sobrevirão sobre todos aqueles que assim procedem e praticam diante de Deus. Os incrédulos, infelizmente, estão negando a Bíblia, como se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, e como se a Bíblia não fosse a fonte de Deus confiável. Os incrédulos estão negando que Jesus Cristo ele virá, mas o dia está se aproximando. Os idólatras estão adorando ídolos, homens, criaturas mortas, imagens feitas pela mão do homem. Mas a Bíblia diz: não se prostrarás diante das imagens de escultura, pois eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus não é a Maria, o Senhor teu Deus não é São Cosme, não é São Pedro, não é São José. O Senhor teu Deus, Ele tirou do meio do Egito, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele não está mais na sepultura. Jesus Cristo ele está à porta e bate. Jesus está voltando à cidade de Goiânia. Prepare-se para se encontrar com Deus. Endireitai os vossos caminhos. Se arrependa dos pecados. Se arrependa no dia que se chama hoje. Se reconcilia no dia que se chama hoje. Pois o tempo está se aproximando. O tempo está se esgotando. O tempo está acabando. O tempo está chegando ao seu fim. Jesus ele está à porta. A natureza ela aponta. Os sinais apontam o dia do Senhor se aproximando. Assim como o relato se aproxima do ocidente e se mostra no oriente, assim será o dia do Senhor. No abrir e fechar de olhos, Jesus ele vem. Milhões serão abandonados. Milhões estão vivendo como se Jesus não voltasse. E a Bíblia diz que ele virá e vai pegar muito de surpresa. O grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito. A voz do dia do Senhor. Aquele dia será dia de trevas e de densas trevas. O grande dia do Senhor, ele será um dia a qual a Bíblia relata, dia de densas trevas. 1 Sofonias, 1º capítulo, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito. A voz do dia do Senhor. Aquele dia será dia de angústia, dia de densas trevas. Os homens caminharão errantes pela terra, angustiados. Esse é o dia do Senhor. Para aqueles que rejeitam, para aqueles que não se sujeitam, para aqueles que estão irreconciliáveis, para aqueles que estão caminhando em seus pecados sem reconciliação com Deus. Dia de trevas, dia de angústia, dia de alvoroço. Por quê? Porque Jesus vem e você fica. Por quê? Porque Jesus vem e você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre.
porque esse dia será um dia de trevas. Infelizmente, muitos estão cegos sem entendimento. Não resplandece a luz do Evangelho. O caminho não está mais sendo seguido. A Bíblia fala, meu irmão, que quando Cristo viesse, não encontraria fé na terra. Infelizmente, a verdadeira fé, ela está sendo negligenciada. A fé segundo a Bíblia, a fé segundo a palavra de Deus, ela está sendo ignorada, ela está sendo rejeitada. As pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Muitos estão sendo enganados por espíritos enganadores. Mas Jesus, ele alerta: desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Se desperta, cidade de Goiânia, o dia do Senhor está se aproximando. Se desperta, moradores, o dia do Senhor está se aproximando. O que você tem preparado diante de Deus? E para quem será? A quem você tem preparado a tua alma? Para onde irá? A quem será? Ainda esta noite, podem pedir a tua alma. A quem está preparado? Você já parou para pensar a quem você tem preparado a tua alma? A paz, irmã. Pois o dia está se aproximando. O tempo está se esgotando. O tempo está acabando, cidade de Goiânia. O seu tempo está se esgotando. O tempo diante do Senhor, ele está se esgotando. Prepare-se para se encontrar com Deus, porque o que há de vir virá não tardará. Nem missa de sétimo dia, nem Maria, nem Aparecida, nada disso poderá te livrar do que há de vir. Não vai adiantar fazer missa de sétimo dia, não vai adiantar fazer missas para resgatar a alma. Jesus pagou o preço. Não existe purgatório. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que expurga os pecados é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Por isso, se você morrer irreconciliável com Deus, é impossível que a sua alma seja expurgada dos pecados. Se você morrer sem reconciliação com Deus, é impossível que seus pecados sejam expurgados e arrancados. Pois Jesus Cristo hoje te chama ao arrependimento. Jesus Cristo hoje te chama à salvação, à reconciliação. Busca ter paz com Deus, porque o que há de vir vem, e cedo virá. Oh, glória. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Ai, ai. É cansativo, irmãos. Fácil não. Vamos lá, igreja. Vou deixar o sangue esfriar não, senão quando esfria o sangue acaba o ânimo. Não dá pra continuar não se o sangue esfriar. Porque enquanto a gente tá no espírito, a gente vai embora. Vai embora. Mas a partir do momento que para, o cansaço vem. Aleluia. Qual a missão? Qual é a missão? Qual que é a tua missão? A minha aqui nessa terra é anunciar, é alertar. Essa é a minha missão aqui na terra. Você já sabe qual que é a missão dos verdadeiros cristãos na terra?
A verdadeira missão dos cristãos na terra não é ganhar almas. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Nós somos semeadores do reino. E como semeadores do reino, nós alertamos, anunciamos as coisas que brevemente vão acontecer. Amém, igreja? É isso que está sendo feito. É isso que tem que ser feito. Quando Jesus falou para os discípulos pregar o evangelho até todos os confins da terra, vocês têm noção do que eles estavam fazendo? Vocês têm noção do que eles estavam fazendo? Por que Jesus mandou pregar? Eles estavam anunciando por quê? Eles estavam anunciando, alertando acerca das coisas que vão acontecer, alertando acerca de uma eternidade que vem. Eles estavam alertando. Eu também estou alertando. Quando Jesus falou para os discípulos subirem em cima dos telhados e anunciarem as coisas que estavam sendo pregadas dentro dos gabinetes em secreto, Jesus estava mandando eles alertar. Jesus falou para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Essa é a mensagem. Arrependimento, remissão dos pecados. Remissão dos pecados só vem através do arrependimento. Então, igreja, continua o vosso trabalho no Senhor e continua fazendo no Senhor aquilo que Deus chamou a fazer. Em nome de Jesus, Deus abençoa. Vou seguir aqui a caminhada, não vou cortar o vídeo não. Aleluia. O sangue está esfriando. Vamos lá. Eu ia pregar hoje no ônibus. Tentei entrar no ônibus com o meu cartão de crédito e deu acesso negado. Tinha dinheiro no cartão, mas não passou, porque o Senhor queria que eu fizesse isso aqui. Isso aqui estava no meu coração desde ontem, mas hoje eu tentei fazer igual o Jonas. Tentei entrar dentro do ônibus e ir para outra direção. Mas o Senhor me permitiu estar aqui fazendo a vontade dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam, pois o tempo do Senhor está se aproximando. O dia vem se aproximando. Jesus, ele está à porta. Você está preparado para se encontrar com Deus? Você deve estar preparado. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Foi assim que Deus anunciou. Prepare-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Quem é o seu Deus? O seu Deus é o ídolo do futebol? A quem que você apresenta-se a servir ou a honrar, ele se torna o seu Senhor. Quem é o seu Deus? É Mamon? Mamon, o Deus das riquezas, da loteria, da ganância soberba, o Deus do dinheiro. Quem é o seu Deus? Jesus Cristo, a qual ressuscitou dentre os mortos, ou Jesus Cristo morto, que está pregado no madeiro até hoje? Quem é o seu Deus? Jesus Cristo, um espírito evoluído, comparado como médio, ou Jesus Cristo Senhor, Deus verdadeiro? Segundo a Bíblia Sagrada, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em